Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live da Prefeitura Municipal de Penápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou psicóloga e atualmente estou atuando no CRAS Eldorado e no programa Criança Feliz. Durante esse mês de julho, nós estamos trabalhando nos equipamentos da assistência social com a campanha Julho Coral, que é um mês de conscientização sobre os direitos e deveres da criança. O tema desta campanha é o direito de ser criança. E para falar conosco sobre esse assunto, temos aqui um convidado muito especial, o Alexandre Gil de Mello. Ele é advogado, mestrando em Direito pela Univem, especialista em promoção do desenvolvimento infantil pela USP e em liderança executiva pela Universidade de Harvard. Passo a palavra agora ao nosso convidado. Boa tarde, Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando. Eu quero inicialmente agradecer imensamente pelo convite. Me sinto muito feliz de poder estar aqui por meio desta live da Prefeitura Municipal de Penápolis, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para podermos conversar acerca de um tema muito importante, muito especial, que é justamente do direito de ser criança, né? Todos nós já fomos criança um dia e todos nós sabemos a importância que é ter os cuidados necessários para o desenvolvimento das nossas crianças. E eu fico mais feliz ainda de estar aqui hoje, Ana Cláudia, porque justamente hoje, dia 13 de julho, nós estamos completando 31 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação federal, que foi promulgada no dia 13 de julho de 1990 e que, para todos nós, é um divisor de águas no que se refere às políticas públicas de atendimento de crianças e adolescentes no nosso Brasil. Então, eu gostaria de iniciar esse bate-papo, essa conversa, justamente fazendo essa referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, na verdade, hoje, no Brasil, a nossa principal referência de trabalho para todos aqueles que atuam com crianças e adolescentes, que atuam com políticas públicas, é justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que, por ser, muitas vezes, desconhecido da sociedade, acaba sendo, assim, muito incompreendido, né? Muitas vezes até as pessoas dizem que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que apenas serve para proteger bandidos, né? É uma legislação que apenas serve para garantir direitos, é uma legislação que, na verdade, mais deseduca do que educa. E tudo isso, na verdade, são situações, são palavras, são crenças que as pessoas têm por desconhecerem o verdadeiro valor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para vocês terem uma ideia, em 1990, quando o ECA foi promulgado, nós tínhamos uma situação no Brasil de muita dificuldade de atendimento, de cuidado, de promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. Porque antes de 1990, nós tínhamos uma legislação extremamente autoritária, uma legislação que não olhava para a criança como um ser que possuía direitos, né? Mas sim olhava para a criança, e na verdade a expressão que se usava antes do Estatuto era o menor, como um objeto, né, que nós costumamos dizer, um objeto de intervenção do Estado. Então, em 1990, quando nós tivemos a promulgação do ECA, nós passamos a considerar a criança como um sujeito de direitos. E aí está um grande marco, divisor de águas, na legislação de atendimento de crianças e adolescentes no nosso Brasil. Por quê? Na medida em que nós passamos a olhar para a criança e identificar nela um ser em construção, né, que não está pronto para a vida, mas que está em processo de construção, muda o nosso olhar, muda o nosso cuidado, muda a forma de nós buscarmos atender às suas necessidades, né? Então, dizer para todos aqui que hoje, dia 13 de julho,
Nós estamos, então, completando 31 anos de promulgação do ECA. O ECA é uma legislação federal muito importante, porque, na verdade, trouxe um novo paradigma para o atendimento de crianças e adolescentes no Brasil. Quando nós perguntamos para as famílias, para os pais, para as mães, para os cuidadores, o que eles mais gostariam que acontecesse com seus filhos, todos dizem: nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. Para que nossos filhos sejam felizes, nós precisamos atender às suas necessidades básicas. E são essas necessidades básicas que vieram, então, inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente como direitos a serem garantidos. Então, acho muito importante a gente deixar muito claro aqui para todos que, na medida em que o ECA estabelece direitos de crianças, na verdade, o ECA está dizendo o seguinte: todos nós, família, sociedade, poder público, temos o dever de garantir as necessidades básicas de nossas crianças, para que, de fato, elas se desenvolvam de maneira saudável e sejam pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas saudáveis, tanto do ponto de vista do desenvolvimento físico, quanto do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social, ou seja, na sua integralidade. Então, eu acho muito importante nós, hoje, conversando sobre o tema direito de ser criança, compreendermos que o atendimento das necessidades básicas das nossas crianças, elas foram inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente como direitos e, na mesma medida, deveres da família, da sociedade e do poder público, né? E a legislação, ela é muito sábia, lá no artigo 4º do ECA, quando ela estabelece que é dever da família, da sociedade e do poder público garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que seriam o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao respeito, à liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária e à profissionalização no mercado de trabalho. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a família é o espaço primário de cuidados da criança, mas essa criança também está inserida numa comunidade, numa sociedade, e também ela está inserida num contexto de políticas públicas. Ou seja, tanto a família quanto a sociedade e o poder público têm o dever de garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E é interessante dizer que o ECA, na medida em que ele relaciona quais são os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ele estabelece uma linha de cuidado da criança e do adolescente, né? Que deve ter início desde a gestação, né? E aí nós sempre costumamos dizer que a área da saúde, principalmente, né, se a gente for pensar as unidades básicas de saúde, o PSF, na verdade, a porta de entrada para essa criança, porque é por meio ali do pré-natal que se dá, então, esses primeiros cuidados, essa primeira atenção à infância. Depois da saúde, né, ali nós temos também a maternidade, onde a criança vai nascer, onde essa gestante precisa ser bem cuidada, né? Nós temos ali, por exemplo, as orientações com relação ao aleitamento materno, nós temos as orientações com relação à vacinação. E, importante, nesse momento que nós estamos discutindo muito sobre vacinação, o ECA estabelece que a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória. Quer dizer, não é opção dos pais ou cuidadores levarem para vacinação. Na verdade, a lei estabelece que é obrigatória. Então, nós temos então essa linha do cuidado, iniciando ali na política pública de saúde, né?
Depois nós temos a entrada dessa criança na educação infantil, né? Nas creches, depois no ensino fundamental, e aí entra também a política pública de assistência social, com todos os seus programas, projetos, serviços, que também são direcionados para o atendimento dessa criança, o atendimento desses familiares, desses cuidadores, como, por exemplo, o programa Criança Feliz, que é um programa importante que vai ao encontro das necessidades da criança pequena, né? Se nós formos falar aí da primeira infância, né? Nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também. Ou seja, esse é outro aspecto também que eu acho muito importante de nós sublinharmos. Que quando nós falamos, então, do direito de ser criança, nós temos que levar em consideração que a legislação estabelece essa linha de cuidado. E essa linha de cuidado, ela deve contemplar tanto a família, quanto a sociedade e o poder público por meio das suas políticas públicas. É uma responsabilidade de todos nós, né? Exatamente. É uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade compartilhada, né? Que, aliás, existe um lema, né, indígena, das aldeias indígenas, onde uma criança, na verdade, para ela ser cuidada, ela tem que ser cuidada por todos, né? Então, todos devem cuidar da criança. Então, quer dizer, todos devem ser responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Então, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né, é muito importante nós pensarmos nesse aspecto. Porque o cuidado com as nossas crianças hoje vai garantir a elas um presente melhor e um futuro também muito melhor. E quando nós temos um presente melhor e um futuro melhor, todos nós ganhamos. Não é verdade? Com certeza. A criança tem todo esse processo durante o desenvolvimento e para ter uma vida mais saudável. Então, é um compromisso que nós assumimos. E aí fala-se, antigamente se falava que a criança era, falava-se muito no futuro, né? Ela é responsável pelo nosso amanhã, mas ela está aqui hoje e ela precisa ser cuidada hoje. Exatamente. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, né? A criança é o futuro do Brasil, né? Na verdade, não. A criança é o presente. Quer dizer, nós temos que cuidar, que olhar para as nossas crianças no presente, garantir as suas necessidades no presente, para que elas possam se desenvolver de maneira saudável. Eu gosto sempre de contar uma situação que, na verdade, eu vivenciei quando eu iniciei a minha trajetória profissional, que, na verdade, eu iniciei como estagiário no Ministério Público aqui em Penápolis, na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Lá, nós éramos responsáveis pela oitiva dos adolescentes que praticavam atos infracionais, né? O ato infracional é como se fosse um crime, né, quando é praticado por um adolescente. Então, denomina-se ato infracional. E ali, conversando com os adolescentes que praticavam atos infracionais, muitas vezes atos infracionais com muita gravidade, com muita violência, a gente percebia, Ana Cláudia e todos que estão nos ouvindo, que 90% daqueles adolescentes, eles sofreram privações, sobretudo privações emocionais, na sua primeira infância, né? Então, assim, não tinham referências afetivas, né? Então, não possuía esse vínculo afetivo, né? Às vezes, as referências também que eles possuíam não eram as mais positivas, né? Isso, eram referências mais negativas. Isso, perfeito. E aí, o que acontecia? Em razão dessas privações, né, então acabavam, né, se envolvendo no mundo da drogadição, da dependência química, da prática do ato infracional, do crime, né? Depois, quando eu tive a oportunidade de estudar sobre o aspecto do desenvolvimento na primeira infância, inclusive estudar sobre a neurociência e a relação da neurociência com o comportamento, né, das pessoas, a gente acabou constatando que, de fato, né, todas essas privações que as crianças sofrem na primeira infância, isso repercute para toda a vida, né? Por isso que a gente acaba utilizando aquele slogan, né? Os 3 primeiros anos são para sempre. Por quê? Porque todas as
as vivências, né? Todas as experiências da criança nessa primeira etapa da vida marca de tal forma, né, a constituição do ser que aquilo acaba determinando, né, de alguma forma, e eu acho que aqui não absolutamente, né, porque a gente também não pode pensar que nós estamos numa equação matemática. Perfeito. Né, Cláudia? E desse ponto você fala melhor do que eu, né? Uhum. Sim, mas na verdade eu acho que o que você está dizendo é que esses 3 primeiros anos, eles são como se fosse o fundamento, a base. Perfeito. Né? A partir da qual todo o restante vai ser construído e vai se desenvolvendo e vai se agregando. Então é o que você falou, não determina, mas é fundamental. Fundamental, perfeito. E aí, na verdade, nós fomos constatando, então, essa situação de que os 3 primeiros anos é a base para o desenvolvimento da pessoa, de modo que, se a criança sofre na primeira infância privações, tudo isso vai repercutir no seu desenvolvimento. Então, quer dizer, o direito de ser criança, hoje, implica esse olhar especial, esse olhar diferenciado para as necessidades das nossas crianças, né? E eu, falando aqui do ponto de vista da legislação, quer dizer, toda essa questão, todo esse aspecto do cuidado com a primeira infância foi traduzido na legislação brasileira, né? Quer dizer, hoje nós não temos como fugir disso, né? Primeiro, eu imagino que todos nós, né, e os cuidadores e as famílias, estão cuidando das suas crianças, primeiro por um sentimento mesmo de cuidado, de amor, né? Mas, além disso, nós temos uma legislação também que nos orienta desta forma, né? E o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele foi construído a partir das evidências científicas. Então, o que nós estamos dizendo aqui, em termos de tradução do que a lei ela determina, nós estamos dizendo a partir de evidências científicas. Porque foi desta forma que o ECA foi construído em 1990. E é claro, toda a legislação ela sofre alterações em razão das mudanças da sociedade, e recentemente, a questão de 5 anos, nós tivemos uma alteração importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a inserção do marco legal da primeira infância. Quer dizer, a primeira infância tomando aí um destaque importante no ECA, tendo em vista as últimas descobertas da neurociência, justamente demonstrando que os 3 primeiros anos são, de fato, a base de formação do ser humano, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente reforçar essas ideias, esses conceitos, esse entendimento, essa compreensão, porque acredito que um grande objetivo que nós temos aqui nesta oportunidade é justamente de levar essa informação às pessoas e sensibilizar e conscientizar as pessoas de que é de fundamental importância garantir o direito de ser criança. E quando nós falamos de direito de ser criança, vocês sempre compreendam da seguinte forma: o direito das nossas crianças terem as suas necessidades básicas atendidas, seja pela família, pela sociedade ou pelo poder público. Quer dizer, não adianta, muitas vezes, o poder público garantir a escola para a criança poder estudar, se essa criança não tem o apoio familiar necessário para poder frequentar de maneira adequada a escola e ter o seu aprendizado desenvolvido, né? E eu acho que assim, esse é um desafio que tem sido ainda maior nesse período de pandemia, né, Alexandre? Porque as crianças têm ficado mais em casa e tem sido um desafio para os pais também poderem acompanhar, orientar. Muitas vezes eles nem conseguem, não sabem. Então, além de todas as questões básicas, nós temos essa. Exatamente. Nesse momento especial que nós estamos vivendo. Exato. Né? E que a gente sabe que realmente muitos pais, né, têm muitas dificuldades de conseguirem acompanhar os seus filhos nas suas atividades escolares, né? Isso é verdade. Agora, o que a gente gostaria aqui de chamar muito a atenção também é justamente
desse aspecto, né, Ana Cláudia, da importância de fortalecimento do vínculo entre os pais, cuidadores e as crianças. Exato, Né? pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade, né? E para muitos tem sido. E para muitos tem sido, porque, na verdade, o que acontece? Pode ser que eu não tenha ali muito tempo para conviver diariamente com o meu filho, por conta do meu trabalho, das minhas atividades, mas o tempo que eu tenho tem que ser um tempo de qualidade, né? Quer dizer, eu preciso, na verdade, ter o tempo que me é possível de qualidade com os meus filhos, com as minhas crianças. Perfeito. Não é quanto eu fico, mas como. Exatamente. Né? Então, eu acho que aqui vai também um destaque importante, porque esse tempo que os cuidadores têm com as suas crianças no fortalecimento de vínculos é fundamental para contribuir com esse desenvolvimento saudável das crianças, né? Quer dizer, o direito de ser criança, na verdade, passa por todos esses aspectos, né? É um tema muito amplo, mas que eu entendo que, nesta oportunidade que nós temos, né, de um tempo limitado, para que a gente consiga transmitir uma mensagem para quem está nos acompanhando, eu entendo que é muito importante que fique com essa ideia, né, de que o direito de ser criança implica nessa linha de cuidado com as nossas crianças, que tem início desde a gestação. E que, na verdade, essa linha de cuidado, ela contempla a família, a sociedade e o poder público em geral, né? De modo que a gente consiga garantir todas as necessidades básicas de nossas crianças, e a lei vai além, o estatuto vai além, colocando-os a salvo de toda forma de violência, de toda forma de agressão, exploração, né, constrangimento. Então, quer dizer, é muito importante também a gente fazer esse destaque, porque nós sabemos que durante essa pandemia nós tivemos um aumento significativo também dos casos de violências contra crianças e adolescentes, né? E aí é muito importante também que nós possamos entender que toda forma de violência contra uma criança, além de se constituir um crime previsto em lei, também causa prejuízos significativos no seu desenvolvimento, né? Exatamente, Alexandre, porque são marcas que ficam, né? Às vezes não aparentes, às vezes nem sempre marcas físicas, mas que vão fazer parte, que vão estar na história dessa criança durante toda a vida. Perfeito. E aí eu acho que já caminhando para o nosso encerramento, para que a gente também não se estenda, né, e que a mensagem ela fique clara e tranquila para quem está nos ouvindo, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito especial e muito delicado, né, para que a gente possa ter esse olhar diferenciado para as nossas crianças, né? E aqui, quando nós falamos de nossas crianças, nós estamos falando de todas as crianças, né? De todas as crianças, né? É claro que a gente sempre pensa assim, de maneira muito especial aquelas crianças em situação de maior vulnerabilidade, né? Muitas vezes crianças invisíveis, né? Invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes crianças invisíveis, mas nós precisamos ter esse olhar diferenciado, esse olhar especial, para a garantia dos seus direitos fundamentais e, consequentemente, contribuindo para o seu desenvolvimento integral. É sempre muito importante a gente lembrar que, quando nós falamos em direito de ser criança, nós temos que nos referir à necessidade do seu desenvolvimento integral. Por isso que nós falamos, é o desenvolvimento físico, mas também é o desenvolvimento emocional, mas também é o desenvolvimento social. A legislação fala até em desenvolvimento moral, a legislação fala até em desenvolvimento espiritual, ou seja, a sua integralidade. Porque apenas desta forma nós vamos estar contribuindo para uma sociedade melhor para todos. Uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta, menos agressiva, né? Com mais harmonia e com mais paz. Então eu quero aqui, finalizando, mais uma vez agradecer pela oportunidade, dizer a todos que
todos nós temos uma missão muito importante, né, que é justamente garantir a todas as nossas crianças o direito de ser criança, porque assim estaremos contribuindo para uma sociedade melhor para todos. Muito obrigado. Alexandre, eu agradeço as suas palavras, as suas considerações, reflexões, e eu acredito que esse é o objetivo, é mobilizar, sensibilizar as pessoas para essa importância, né, da gente estar olhando, estar cuidando, estar protegendo as nossas crianças para que realmente elas se desenvolvam. Então, mais uma vez, eu agradeço você de forma muito especial. Nós agradecemos também a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, na pessoa do secretário o Pedro, a Secretaria de Comunicação, que nos apoiou aqui neste momento, e a você, que nos acompanhou durante essa live. Muito obrigada.